Então, gente, vamos lá, questãozinha 5, para a gente analisar as afirmações a seguir. Primeira, a velocidade de onda emitida por uma fonte depende do meio de propagação. Verdade. Vocês lembram que quando a gente estava falando, por exemplo, das ondas mecânicas, mais especificamente a onda sonora, quando ela se propagava no meio que as moléculas estavam mais próximas, ela era mais rápido, e quando estava no meio que as moléculas são mais separadas, ela ia mais devagar? Porque se é uma onda que depende da vibração das moléculas do ar, exemplo da onda sonora, se a gente está num meio em que essas moléculas estão mais próximas, essa energia vai se propagar de uma forma mais rápida, né? Lembra quando a gente também falou das ondas eletromagnéticas, que quando a onda passava de um meio para outro, ela mudava a velocidade. Por exemplo, quando ela passava do ar para a água, isso mudava. Então, sim, a velocidade depende do meio de propagação. 2. Uma onda é uma perturbação que sempre necessita de um meio material para se propagar. Falso. Lembra das ondas eletromagnéticas que conseguem se propagar no vácuo. 3. O som é uma onda, repetido, isso aqui tá errado, né? De natureza eletromagnética. Falso. O som é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio material para se propagar. Então, isso aqui é falso. É correto que se afirma em... Então, a única questão aqui que está correta é a primeira. Aqui na letra A diz que, né, apenas a primeira. Então, tá certinho. Vamos lá, número 6. Um móvel percorre o primeiro trecho de uma determinada distância com velocidade constante de 60 km por hora. O segundo trecho é percorrido com velocidade constante de 30 km por hora. Sabendo que os tempos do deslocamento no primeiro e no segundo trecho são rigorosamente iguais, os tempos dos deslocamentos do primeiro e do segundo trecho são rigorosamente iguais. Qual a velocidade média? Lembra? Deram duas velocidades? A gente está tratando daqueles casos particulares de velocidade média. Aqui, nesse caso, os tempos são iguais. São dois trechos, vamos desenhar para facilitar. Eu tenho dois trechos de tamanho diferentes. Posso ter esse trecho 1 e esse trecho 2. Esse trecho aqui é maior do que esse. Mas o carro percorreu esses dois trechos no mesmo tempo. Então, para saber a velocidade média, a gente vai usar aquela formuletinha, que é só a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter os 60 km por hora, né, que é a velocidade 1, os 30 km por hora, que é a velocidade 2, e isso tudo dividido por 2. 60 mais 30 é 90, isso aqui vai ser 90 dividido por 2, e 90 dividido por 2 é 45. 45 o quê? Aqui é km por hora, quilômetro 30 é também km por hora, então vai ser 45 km por hora. Show! Questão 7. Uma flauta e uma clarineta estão emitindo sons de mesma altura. Lembrando que a altura é relacionada ao quê? Frequência. Então, são sons que estão na mesma frequência. Sendo a amplitude do som do clarinete maior que a amplitude do som da flauta, vamos lembrar que a amplitude está ligada à intensidade. Então, a intensidade do som do clarinete é maior que a intensidade do som da flauta, porque a amplitude é maior. Considere uma pessoa situada à mesma distância dos dois instrumentos. Com base nessas informações, escreva verdadeiro ou falso, conforme as seguintes proposições sejam verdadeiras ou falsas. Letra A. O som de maior intensidade será aquele de maior amplitude. Verdadeiro. A intensidade do som, se é um som forte, se é um som fraco, está ligado à amplitude do som. Verdade. Os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical. Sim. A frequência de um som está ligado às notas musicais. Se os sons têm mesma frequência, eles estão emitindo a mesma nota musical. As notas musicais são sons que a gente sabe definir bem as frequências, ok? Tá, letra C. As formas das ondas emitidas pelos dois instrumentos são iguais. Falso. Nenhuma fonte sonora, nenhum instrumento, nenhum ser humano, eles têm a mesma forma de onda, porque essa forma de onda é justamente o nosso timbre.
os timbres não são iguais. Então, isso aqui, ó, a forma das ondas emitidas pelos dois instrumentos são iguais, é falsa. Última, a pessoa em condições normais perceberá sons de timbres diferentes. Sim, porque é justamente essa questão do formato da onda. Cada instrumento tem um formato de onda, que é o seu timbre. Mesmo que eles estejam na mesma intensidade, na mesma frequência, você consegue diferenciá-los. Isso aqui é verdade. 8. A imprensa pernambucana, em reportagens sobre os riscos que correm os adeptos da direção perigosa, observou que uma pessoa leva cerca de 4 segundos para completar uma ligação de um telefone celular ou colocar um CD no aparelho de som do seu carro. Qual a distância percorrida por um carro que se desloca a 72 km por hora durante esse intervalo de tempo, no qual o motorista não deu a devida atenção ao trânsito? Então, vamos anotar primeiro os dados que nos quase não saem, os dados que nos foram dados. A velocidade média do carro é 72 km por hora. Aí aqui a questão nos pede qual distância percorrida durante esse intervalo de tempo que o motorista não deu a devida atenção ao trânsito. O intervalo de tempo que ele não deu a devida atenção ao trânsito foi nesses 4 segundos, que ele estava olhando o celular ou colocando CD no aparelho de som. Então, a gente quer saber quanto ele andou nesses 4 segundos. O deslocamento é o que a gente quer saber. Então, botar um ponto de interrogação. Primeiro, unidades de medida. Ó, aqui a velocidade está em km por hora. O tempo da velocidade, né, aqui dessa composição de unidades, está em hora. E aqui, no intervalo de tempo que o carro anda, está em segundos. Então, a gente tem que passar essa velocidade para metro por segundo, para as duas unidades de medida ficarem iguais. Então, isso aqui, ó, para eu passar para metro por segundo, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6. Então, aqui nesse caso, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. 72 dividido por 3,6 é 20. Então, show! A gente sabe que velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Poxa, eu quero saber o deslocamento. Eu tenho a velocidade? Tenho. Tenho tempo? Tenho. Então, agora, ó, só resolver. Minha velocidade média foi 20 e o tempo foi 4 segundos. Esse 4 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, eu tenho que o deslocamento vai ser 20 vezes 4. O deslocamento vai ser 80, o quê? Quilômetros, centímetros, vai ser 80 metros, porque nossa velocidade está em metros por segundo. 80 metros. Show, perfeito, ó. Aqui a 9 ficou bem na pontinha da folha, mas eu vou ler aqui com vocês. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Então, vamos lá. Ele era vermelho quando iluminado pela luz do sol. Vamos sublinhar aqui, ó. Cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Lembrando que o sol, ele emite aquela luz branca, que é uma mistura de todas as cores. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo desfile. Sabendo que a passarela onde ela vai desfilar será iluminada agora com uma luz azul monocromática. Monocromática, gente, é que só tem uma cor. Então, é só azul. Uma luz monocromática verde. Eu falei azul, né, gente? Perdão, mas era uma luz monocromática verde. Podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como seno. Vamos entender a situação. O vestido dela, quando iluminado por uma luz branca, é vermelho. Mas agora ele vai ser iluminado por uma luz verde. Vamos pensar qual vai ser essa situação. Aqui, gente. Olha, se o vestido dela é vermelho, desenha aqui um vestido. É porque esse vestido, ó, ele é iluminado pela luz branca e ele reflete a cor vermelha, correto? Ele consegue refletir o vermelho porque no branco tem vermelho, tem azul, tem amarelo.
Todas as outras cores foram absorvidas e apenas o vermelho foi refletido, correto? Mas em outra situação em que esse vestido, tem que desenhar aqui de novo, em que esse vestido vai ser iluminado por uma cor verde, ele vai ter o que refletir? Ele só reflete vermelho. No verde eu tenho vermelho? Não. Então ele não vai refletir cor nenhuma. Quase não coube. Ele vai refletir cor nenhuma. Ele vai absorver toda essa luz e não vai refletir nada, porque ele só reflete vermelho. E a luz que incidiu sobre ele era verde. Então aqui a resposta vai ser preto, porque não vou ver cor nenhuma. Lembra que o preto é quando nenhuma cor é refletida? Então, iluminado pela luz verde, esse vestido vai ser visto como preto. Última questãozinha da nossa lista é: sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam na atmosfera, na água, no vácuo ou nos meios metálicos. Vamos lembrar que as ondas sonoras são ondas mecânicas e elas se propagam na matéria, em qualquer meio material. Meio material é tudo aquilo que a gente consegue tocar. Então, a gente consegue tocar a atmosfera formada por diversas moléculas e gás, oxigênio, nitrogênio, essas coisas. E isso é um meio material. Então, ela vai conseguir se propagar na atmosfera. A água, também formada por várias moléculas, então é um meio material, certo? Pular aqui a C. Na D, são os meios metálicos. A gente consegue tocar os metais são formados por moléculas, então tudo certo. Ela também consegue se propagar lá. Ela só não consegue se propagar no vácuo, porque no vácuo não tem nada material. Então, onde a onda sonora não se propaga é no vácuo. Então é isso, gente. Por aqui acabou a gravação da correção da lista. Vocês assistam esse vídeo. Se continuarem com dúvidas, podem mandar mensagem. Estudem bastante, leiam um livro e tamo junto. Tchau, tchau.